eternidade, Pai. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Boa noite de paz, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre nós como pais. Aí vem a pergunta: quem quer dar o melhor ao seu filho? Né? Todo mundo, como pai, quer dar o melhor para o nosso filho. E muitas das vezes, esse melhor não é aquilo que realmente o nosso filho precisa. Não é isso? Então, vamos lá para a leitura, amém? Vamos falar um pouquinho de herança e um pouquinho mais sobre o que vamos deixar para o nosso filho como um legado, amém? Então, Lucas, capítulo 12, capítulo 15, que fala sobre o filho perdido, que diz o seguinte, do 11 até o 17, que diz o seguinte: e Jesus, que diz, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens com os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou-se tudo e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda e fez a fim de tratar com os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e Tua fidelidade dura para sempre. Que as palavras que sejam ditas, Senhor, não sejam meras minhas palavras, mas aquilo que o Senhor botou no meu coração. Que o Senhor me conduza, Senhor, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aqui a gente já pode ver que a herança, ela se acaba. Herança é aquilo que a gente deixa para nosso filho quando morremos. Em testamento ali a gente deixa para nosso filho. E aquilo ali se acaba, né? Aquilo ali, valores
eles vão embora, mas o legado não. O legado ele dura em gerações e gerações. Amém? Então, aí a gente vai lá para Lucas 12, que tem outra passagem, que no meio da multidão diz o seguinte, o 12, 13, que diz: um homem estava no meio de uma multidão e disse a Jesus: Mestre, mande que meu irmão reparta comigo a herança que o nosso pai deixou. Jesus disse: homem, quem me deu o direito? Quem me deu o direito de repartir, de julgar ou repartir propriedades entre vocês? O 15 diz o seguinte, presta atenção no 15. Continuou dizendo: preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que tem, mesmo que sejam muitas. Amém? Aí, quando já estava com algumas coisas na minha mente, como pai, tá entendendo? Um domingo passado, outro, eu estava na casa da minha mãe e teve uma conversa a respeito de um cunhado meu falecido. E quão importante esse cara foi na vida da minha família e na vida da minha filha, enquanto eu estava ausente. E não precisou de muito tempo para que ele deixasse um legado bom na vida dela, que durou só 3 anos. Aí eu dizia: meu Deus, e aí ia ficar mal, ó. Aí eu disse: poxa, fui pro banheiro, ó. Minha fuga é o banheiro. Vou tomar o banho, vou louvar, que o povo não vê eu chorando, né? E ali Deus disse a mim que ainda tinha tempo. Isso ainda há tempo, né? Eu disse: caramba, ainda dá tempo de quê? Eu disse: de construir um legado. Eu disse: poxa, que massa. E diante disso, aí eu me alegrei ali, eu disse: massa, que palavra, obrigado, Senhor. E sobre isso que o Senhor me trouxe. Aí eu me coloquei no papel como pai, e também veio a refletir no papel como filho. Está entendendo? O que eu posso construir com o meu pai, né? É um processo com o meu pai, e é muito gratificante ver Deus me conduzir para essa construção de eu e meu pai, e eu como pai, né? Ali eu como filho e eu como pai, eu me alegro muito. Aí durante a semana, no trabalho, vinha uma coisa, eu escrevia, vinha uma coisa, eu vou ali, era avoado, e aí ficava escrevendo. Aí eu vou, rapidinho, depois a gente voltar aqui para a palavra. Deus me trazendo enquanto o legado. Aí a pergunta, eu boto muito para Deus fala com a gente, né? A gente vem transmitir aquilo que Deus vem fazendo e transmitir aquilo para que venha construir na vida dos nossos irmãos também. Aí eu botei lá: qual o legado que eu vou botar aqui você,
que você quer deixar para seus filhos? Qual o legado que você quer deixar para o seu filho? Entendemos mais sobre a importância dessa questão ao longo da sua vida e também de toda a sua família. Criar um filho envolve muita responsabilidade e a mais desafiadora delas é a educação. Porque eu, como pai, eu queria dar o melhor estudo para minha filha. Minha filha estudou no Lira por um bom tempo, né? Mas a educação é em casa. A educação é de casa para a escola, e a escola é educar ela naquilo que é o ensino, né? Mas a construção vem de casa. E que inclui transmitir valores para que ele se torne uma pessoa honesta, responsável, consciente de seus direitos e deveres, claro, feliz. Na palavra, deixa eu ver aqui, viu? Na importância de refletir sobre qual o legado que desejamos deixar para o nosso filho, que já foi. Como desejamos ser lembrados por eles. Aí, como a gente falou aqui a respeito da palavra lida no capítulo 15 de Lucas, o filho, ele saiu para viver aquilo que ele queria viver, né? E eu entendo que ao decorrer da leitura, ele caiu em si e lembrou de como era em casa, né? Então, ele sabia que o pai dele tratava os seus empregados da melhor forma, assim como ele foi tratado da melhor forma também. Então, a lembrança de como pai perante os empregados, né? E ele disse: "Oxe, eu vou voltar para a casa do meu pai." Aí a palavra de Deus lá em Provérbio diz o seguinte, Provérbio 22, se eu não me engano, diz: "Ensina teu filho o caminho que se deve andar, e ele não desviará dele." Aí tudo nesse versículo, eu pensando nesses dias, tem a ver na construção, o ensinar, não é? O legado, ele não é deixado depois que a gente morre. O legado, ele é construído em vida. E o pastor trazendo sobre paternidade aqui, e a cabeça já gira a mil, que a gente já lembra como pai e também como filho. E ele falou uma coisa bastante séria para mim, que eu tomei a palavra e disse: "Poxa, essa é a real verdade." Que foi quando o trecho que ele falou que o pai presente de filho órfão. E isso eu disse: cara, eu vivi isso daí. E sem
sem querer transmitir isso para minha filha, acabei transmitindo. Porque eu fui um pai presente e ausente. Porque eu não tratei aquilo que foi deixado como pai para eu como filho. E acabei, sem querer transmitir, mas transmitindo as mesmas coisas para minha filha, né? E a gente faz isso. A gente faz assim, sem perceber. E eu não tinha percebido. Domingo na ministração, quando o pastor trouxe essa palavra, eu percebi o quão ausente eu fui na vida da minha filha, mesmo estando presente, mesmo pagando a escola, mesmo pagando as coisas. Mas isso não era nada diante daquilo que daquilo que eu precisava ensinar como princípios e valores para minha filha, né? Mas hoje eu entendo que eu não podia construir aquilo que eu não tinha como construído em mim. Amém? E hoje eu venho nessa construção. E foi quando eu entendi, quando Deus disse, ainda há tempo, né? De construir. Porque essa construção está acontecendo em mim. E quando traz sobre paternidade, o pastor trouxe como entender quem Deus é, como pai, a sua palavra ela nos ensina os seus princípios, os seus valores e como a gente pode conduzir nosso filho, não é? E é onde me levou a passagem que diz: ensina teu filho no caminho que se deve andar. Quem vai lembrar dos valores, ele vai lembrar dos princípios ensinados pelo seu pai, e ele não vai desviar. Vai vir tentações, mas o meu pai me ensinou. Eu tenho aprendido aqui com meus irmãos que eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Assim como uma palavra que Eric me deu lá atrás, ele disse: o erro não define quem eu sou. Eu disse: essa palavra eu vou pegar, botar no meu bolso bom, né? O furado vai para aquilo que eu não quero, mas esse vai para aqui. E eu disse: cara, e é isso, eu tenho construído em Deus, alguns princípios e valores. E da semana que eu tive essa reflexão, eu comecei a observar como os pais e os filhos. E a gente vê na igreja como é que o filho se comporta. E você reflete aí e vê que você vê o pai na vida do filho. E você vê a mãe na vida do filho. Poxa, é desse jeito. É dessa forma que eu quero criar meu filho. É dessa forma que eu quero criar minha filha. É dessa forma que eu quero criar meus netos. Ajudar a criar meus netos. É aí, nesses princípios, né? Então, a herança, Renato trouxe aqui sobre o insensato. E o que é uma herança na mão de um filho insensato, sem essas construções de valores, de princípio, em cima daquilo que Deus traz para mim e para você. O dinheiro vai embora, aí a gente vem para a leitura, né?
gastou tudo, ficou com nada. Ele lembrou do pai. E o que é um filho sensato? Aí, Renato falando e eu ali. Vou trazer para cá, viu? Contribuiu aqui de muito valor, não é? Então, o que eu, como pai, quero construir para meu filho? O que é que eu, como pai, tenho deixado para os meus filhos? E aí eu vim, vamos lá para me escrevendo. A palavra herança, que se originou, o original foi no âmbito do jurídico, eu já falei aqui, não foi? Que é o que a gente deixa depois da morte e o que quer ser feito. Já o legado não pode ser avaliado financeiramente como valores e princípios. Isso não se compra. Isso é ensinado. E não tem valor. Não é? Então, dar conforto, alimento, proporcionar uma boa educação de qualidade, tudo isso é válido, é importante na educação do filho. Isso é uma preocupação, né? A gente se preocupa em fazer isso, dar o melhor de comer, o melhor de vestir, mas é preciso pensar além e considerar o que dinheiro não é capaz de comprar. Os pais podem deixar para seus filhos mais do que bens materiais. Valores, princípios que eles levará para toda a vida. E que irá impactar diretamente em sua história. Honestidade, humildade, responsabilidade e respeito, solidariedade, são alguns exemplos que você pode ensinar aos seus filhos. Um legado que eles irão carregar por toda a vida e que fará toda a diferença em suas escolhas. É onde a gente volta a refletir no filho insensato, não é? Do jeito que ele, nas escolhas que ele faz, feito o filho aqui que gastou tudo, a escolha de dizer, pai, me dê a herança, ele ali automaticamente ele não estava nem aí para o pai, ele queria era os bens, e abriu mão de ter uma vida ali com o pai, aprender com o pai, né? Então, o que ele perdeu. E o pai, toma, meu filho, vai-se embora. E quando a gente lendo, o pai, como pai, eu acredito que ele sabia que o filho ia voltar. Que ele sabe o filho que criou, não é? Então ele viu a construção do filho, mesmo ensinando, mas para aquele filho, valores reais, o real, finanças, era mais importante do que tratar bem um empregado,
do que o exemplo de trabalhar no campo, porque o irmão dele, na leitura, quando ele volta, ele está no campo, trabalhando. Então, o que é mais importante? Deixar uma casa, uma conta e a preparação que eu tenho deixado para o meu filho, como homem e como mulher. Se a gente não deixar esse legado, construir nele esse caráter de uma pessoa honesta, né? De uma pessoa que se importa com o outro, que sabe fazer as escolhas, pensar em fazer antes de agir, orar, buscar, dizer, eu vou esperar aqui, Deus me responda. Porque meu pai me ensinou, se Deus responder, eu vou. Se ele disser sim, eu vou. Se ele disser não, eu não vou. E se ele ficar calado, eu também não vou, porque ele não me respondeu. Isso não tem preço. Isso você não compra. Isso é ensinado. E o legado, ele é construído no dia a dia, na comunhão. É quando você pega seu filho para passear, que ali ele tem em você, ele vê em você uma referência de quem ele quer ser, como homem ou como uma mulher, e quem ele não quer ser. O pastor trouxe aqui que, mesmo se for o errado, ele vai escolher o que é certo. Não vou fazer desse jeito aí, não. Vou fazer desse jeito. Se o exemplo foi o errado, né? Mas ele aprende. Não é isso? Então, aí a gente vai lá para que eu já falei, mesmo que não podemos proporcionar tudo o que queríamos por questões financeiras, lembre-se que o que realmente importa, você pode ensinar, que é justamente o que eu vou fazer. Aí já sei, disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as colheitas, junto com tudo o que eu tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e se alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. E quem ficará com tudo o que você tem, o que você guardou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos, porque o financeiro para Deus não é nada, não é? O mais importante para Deus é uma comunhão com Ele. O mais importante é uma construção de nós como pai ensinarmos nosso filho na presença de Deus. Não é deixar a riqueza, não é deixar uma casa, um bem, não. O que mais importante para Deus é a comunhão do filho para o pai. E o mais aqui a gente precisa, como pais,
é ensinar nosso filho o caminho que ele deve andar. Não é isso? E ensinar, não tem como ensinar de longe. É de perto. É junto. Como eu posso ensinar aquilo que eu não vivo? Não é? Aí o filho vai olhar assim e dizer, oxe, como é que eu vou aprender se o senhor só diz o caminho é esse? Vamos comigo, painho. Não é? Vamos comigo, painho. A segurança. Vamos, painho, comigo? Não é assim. É bora, meu filho. É pegar na mão e ir junto. É o filho vem na construção e dizer, é desse jeito que meu pai faz. E vai construir, isso vai sendo construído no seu filho. Porque ele vai vendo a referência de valores, de princípio, de homem, de caráter em Deus. Não é isso? E aí lá aqui vem dizendo o seguinte, no 35, no 32 ao 34 de Lucas 12, diz o seguinte, Jesus continuou, meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem sacos, bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiver a sua riqueza, ali está o seu coração. Amém? Que eu como, trazendo a mim, né, eu como pai, eu tenho que ensinar a minha filha o melhor tesouro, que é no céu. Que é construir isso. Eu não tenho como construir de longe. Não é? Para quem me conhece, Casa Amarela, para mim, não é um lugar legal para mim viver mais. Mas eu tenho que pegar as oportunidades que Deus vem me dando para poder eu ir começar essa construção. Não precisa eu viver lá para isso. Mas nas oportunidades que eu vou, eu procuro construir esse legado, esse estar junto, dela ver quem o pai é, não é? Aí eu pego a palavra que Eric me deu, que é surreal. É massa, foi de Deus nesse dia. O meu erro não me define, Rafa. O seu erro não lhe define. Então, lá atrás eu como pai, que errei, que o pai erra, mas o erro não me define. E hoje, como um pai em construção, nos princípios de papai, né? Aprendi mais uma que está sendo massa, que é o Aba. Foi domingo, e está sendo massa isso. Descobri que Aba é papai, é painho. E aí no momento de clamar, dentro dessa construção, Deus me disse, eu sou seu papai. Aí quando foi domingo, eu aprendi que Aba é papai. Eu disse, oxe,
eu ainda estava com dificuldade, viu, de chamar papai. E em meio à construção eu tenho me esforçado por chamar o Deus o qual eu sirvo de pai. Construir essa intimidade em Deus. E isso não é só, a gente não constrói só na vida do nosso filho, na vida da nossa filha. A gente constrói na vida do nosso amigo, na vida do nosso irmão. E eu tenho aprendido bastante com os meus irmãos. Essa comunhão de estar junto. Está entendendo? Então, eu tinha dificuldade de chamar o pai. Até no momento de orar a Deus, eu chamava de Deus. E quando eu orava assim, eu via Deus longe. E quando a gente começa a chamar de pai, a gente já é mais íntimo, a gente já entende mais pertinho. E domingo eu entendi que Abba é mais próximo ainda. Então, que a gente possa construir e ensinar ao nosso filho quem é esse Abba, os princípios de Deus, os princípios que Deus construiu em nós, os nossos princípios em Deus na vida dos nossos filhos, para que quando ele estiver grande, que ele não saia do caminho, e que quando ele estiver grande, e se a gente deixar alguma herança, ele com o legado que nós deixamos para o nosso filho, ele não desperdice aquela herança que nós como pai deixou para ele, além do legado, que é o mais importante. Amém? E vamos lá para Timóteo, para a gente concluir. Timóteo 6. Primeiro 6, 17 ao 19 diz o seguinte: ao que tem riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma, que eles ponham a sua esperança em Deus, e que nos dá prazer, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida verdadeira. Amém? E aí a gente vê, né? O repartir, o juntar a riqueza no céu, né? Então, as direções estão aqui. Aqui está sendo construído os valores em mim. Louvado seja Deus. Amém? E eu sou muito grato a Deus por essa construção. E que Ele me ajude e ajude vocês
a construir na vida de seus filhos também. Amém? Assim como Ele está construindo na vida de cada um também. Amém? Então, riqueza, dinheiro, uma conta com uma quantia, isso não é nada perante o Deus que é tudo. Aqui Ele deixa bem claro que isso não é nada sem Ele. Isso não é nada sem a presença dEle. E lá em Lucas 12, também diz o seguinte, 12 ao 15, que diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu tenho aprendido a buscar primeiro a Deus. E isso tem sido construído. Sendo visto na vida do meu irmão, sendo trazido da parte de Deus para a minha vida. E quando a gente vê isso na vida do nosso irmão e vê sendo abençoado, e aí eu como em construção, eu digo, oxe, o caminho é esse aí, não é? O caminho é esse. Eu vou aí, nesse alvo. O alvo é Cristo. Que em meio a essa construção, essa base na palavra, os princípios bíblicos, os valores de seu pai e sua mãe. E quando eu lembro da palavra que diz, ensina teu filho o caminho que se deve andar. E quando ele lembrar dos valores, ele não vai olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Ele vai seguir no alvo. O alvo é Cristo. Amém? É isso que Deus trouxe a mim como construção em mim. E eu queria compartilhar com vocês, amém?